Seguinte, esse é teu sinal para que em 2025 você aprenda de uma vez por todas a ligar o modo silencioso na sua vida, tá? Quer um exemplo bom? Um exemplo bem bom? Sabe quando você está sozinho e você tem várias ideias e você pensa e é tudo incrível, só que na hora de externalizar isso perto das outras pessoas, você se sente totalmente pelado, parece que você esqueceu e você não sabe mais o que você estava pensando? Quando você está sozinho, quais variáveis estão influenciando o seu pensamento? Só o ambiente ao teu redor, o ambiente literal, por exemplo, sei lá, esse negócio aqui, aí tenho essa caneca aqui, tenho a minha presilha, tenho a câmera, nada tá me influenciando. Então, as ideias que saem da minha boca para fazer exatamente esse vídeo são uma. Agora, se eu tivesse num podcast, igual eu já estive em vários, provavelmente não sairia essa frase que está saindo agora da minha boca ou essa ideia, porque eu estaria com outras pessoas ao meu redor. E a partir do momento que eu estou com outras pessoas ao meu redor, olha que loucura, velho. O meu achismo do que aquela pessoa tá achando de mim influencia no que eu vou falar. Então, outras pessoas ao meu redor se tornam uma variável para o meu pensamento, para minha ideia. Não só para aquilo que eu penso, mas para aquilo que sai da minha boca. Porque eu tô me sentindo julgado, mas se eu tô com amigos que eu me sinto confortável, eu tô me sentindo confortável, só que eu sei que tem alguns assuntos que eles acham mais legal que outros, e daí eu vou priorizar esses outros assuntos. Igual relacionamento, você pode estar no melhor relacionamento do mundo, mas quando você está conversando com o seu parceiro, com sua parceira, ou até seus pais, seus filhos, tanto faz, você está sendo influenciado por quem aquela pessoa é. Então veja que essa influência não é só negativa e não é só positiva, mas entenda que é uma influência. Se você é um indivíduo que não consegue ficar só por um longo período de tempo com os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, já parou para refletir que você não sabe quais são os seus pensamentos e suas ideias sem depender da influência do outro? O tempo todo você tem que estar ouvindo um podcast, tem que estar ouvindo uma música. Isso influencia o seu estado mental. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio, escrevendo algo em um papel? Sabe, journal, esse negócio de você por 10 minutos escrever? Ou fazendo uma meditação, fazendo um devocional, lendo qualquer coisa, sei lá, tanto faz. E por isso que eu gosto muito de livros. Eu gosto muito de cursos, mas eu também sou muito fã dos livros. Quando eu tô lendo no silêncio, o máximo do máximo uma música instrumental bem baixinha no fundo, só sou eu e aquelas ideias. O tom de voz da pessoa não influencia, a aparência da pessoa não influencia. E isso é estar no modo silencioso. É quando você não está sendo influenciado por outras variáveis do lugar. E pensa agora em você mesmo, porque tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o problema dos introvertidos? O introvertido, ele tá o tempo todo tão sozinho, tão na dele, que ele tem ideias incríveis e tudo mais, só que ele esquece que para ele conseguir tirar suco dessas ideias, ele precisa tirar da cachola dele, do quartinho dele e levar essas ideias para o mundo lá fora. E quando ele chega a levar essas ideias para o mundo, através de uma palestra, de um vídeo, de um story, ele trava, porque ele tá tão mal acostumado com essas influências que ele não consegue ser ele mesmo. Vou te contar uma coisa, você nunca vai ser você mesmo, porque você vai estar sendo influenciado. Não tem outra saída. Agora, o inverso. A pessoa que é extremamente extrovertida, ela nunca tá sozinha. Esse indivíduo, ele nunca teve a oportunidade de descobrir quem ele é, o que ele acredita, quais são as ideias dele. Porque aquilo que ele chama de ideia própria tá tão intoxicado por opinião de outras pessoas, por achismo, por pitacos, que nem ele sabe aquilo que é só dele. Então veja só que existe um melhor dos mundos que é o meio termo. Você precisa ser alguém que tem o seu tempo sozinho, seja no período da manhã, seja no final de semana, seja sair andar no parque, para cozinhar essas ideias. E é claro que é sempre legal você poder escrever, gravar um áudio e mandar para você mesmo, mas também você tem que ir se acostumando a falar um pouquinho dessas ideias na frente de outras pessoas. Para o introvertido, eu recomendo você começar falando essa ideia num close friends, com amigos que são muito próximos de você, que você confia, se sente confortável. Ou aí, por exemplo, se levanta a mão no seu trabalho, você pede para falar na reunião, aos poucos, porque um dos dois só não dá para ser dos extremos.
Ninguém consegue achar felicidade em vivendo a fantasia, o mundo, só quando tá sozinho. Ai, não, eu não gosto de gente, só quando eu tô sozinho eu sou feliz. Gente, isso daqui é disfuncional, é um negócio tipo, vai pra terapia. Você não vai conseguir ser feliz. É confortável, é óbvio, tua tendência naturalmente vai ser confortável. A mesma coisa a pessoa extrovertida. Pra ela a vida só é feliz quando ela tá o tempo todo com outras pessoas. Isso também não é normal. Isso também não é saudável. E aqui eu vou trazer o meu relato, a minha história. Por alguns anos, um tempo atrás assim, eu tava ficando muito introspectiva. Até demais. O Rafael, que é meu noivo, eu me incomodava se eu ficava muito tempo com ele. Eu precisava ficar sozinha. E aquilo começou a ser um comportamento disfuncional. Só que existe um problema. O problema é no momento em que você começa a achar bonito ser assim. Você acha que é legal ser o cara isoladão, o lobo solitário. Gente, por favor, a gente já é adulto, sabe? Esse negócio de ser lobo solitário e é meio que uma romantização idiota que vai te trazer depressão, ansiedade e sei lá mais o que, sabe? Get over, vai por cima disso. E foi o que eu fiz. Antes de qualquer coisa, me desvincular desse rótulo de nossa, minha bateria social acabou. Tipo, ai, guarda pra você, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade, têm mais dificuldades, só que você entende que se você ficar falando isso, ficar saindo da sua boca, você tá reforçando essa identidade de que você é uma ameba sozinha e o mundo inteiro é cruel e nossa, como as pessoas são entediantes, tipo assim, né? Não dá pra ser assim, se liberte disso. E o contrário também é fácil, só que eu não tenho daí a minha história, né? Porque a minha história é eu tava começando a achar bonito ser assim, eu tava alimentando ser assim, até que eu me vi sendo uma pessoa chata, insuportável. Quem me ama tava começando a sofrer, porque eu tava muito ausente. Sabe, eu não recomendo. Amadurecer é você parar de achar que você tem que ser alguma coisa. Sabe aqueles negócios de personalidade? Ai, nossa, mas é tão Ares. Beleza, você pode se identificar, mas porra, toma as rédeas da própria vida e para de agir assim. Tenta ter esse equilíbrio inteligente das coisas. O outro lado que eu tava falando agora, pessoa que é extremamente extrovertida. Veja só, né? O tempo todo tem que estar com os outros, sufoca todo mundo ao redor dela, não consegue ter um tempo pra ela sozinha. E ela acha bonito isso ainda, tipo, não, mano, vai lá, comece a cultivar você mesmo. Comece a se conhecer, a pessoa nem se conhece mais. Ela o tempo todo tá falando com alguém, tá ligando pra alguém, tá indo pra festinha, tá indo no shopping, tá indo no café. Ela nem conhece quem que é ela. E quando ela tem que ficar solitária com ela odeia ela mesma. Você não vai ser feliz na vida sendo assim também. Não vai funcionar pra você de jeito nenhum. Quando eu defendo que a melhor decisão que você pode tomar pra 2025 é o silêncio, eu estou falando no sentido de você observar mais o que tá acontecendo. Ficar quieto e observar. Tanto a si mesmo e colocar na lenha também. Ah, não, eu tô muito introspectivo, tô muito na minha, preciso me movimentar um pouco mais, como também dos outros. Todo mundo ao teu redor, tantas variáveis, ou nenhuma variável, sabe? Quem é você na história? A pessoa com muitas variáveis ou a pessoa com nenhuma variável influenciando ela? E olha que loucura, agora indo um pouco mais longe aqui, parei pra pensar. Lembra que eu falei sobre o tempo todo você está sendo influenciado por outras pessoas? Daqui a pouco você vai estar agindo da forma que você não gostaria de agir. Daqui a pouco você vai estar tomando decisões que você não gostaria de tomar. Mas você está sendo muito influenciado porque tem quem está ao teu redor. Ou ainda mais, daqui a pouco você vai estar perdendo a oportunidade. Você não vai estar conseguindo enxergar para além dos horizontes. Porque você só fica ali naquele vício, naquele ar vicioso da sua própria opinião das coisas, da sua própria visão das coisas. Você tá olhando para cá agora, para frente do computador. Você não consegue enxergar o que tá atrás de você. Se você olha para trás, você consegue enxergar o que tá lá atrás. Quando existem duas pessoas, você consegue agregar o teu conhecimento por outros pontos de vista. E isso faz você ir mais longe, enxergar mais oportunidades. Então, assim, ó, qual é a tarefa para 2025? É eu conseguir equilibrar os pratinhos. Que agora, só no final de 2024, eu fui, de fato, me esforçar para deixar de ser aquela pessoa que fica no meu mundinho e sair um pouco mais pro mundo. Eu precisava enxergar além, eu precisava da opinião de outras pessoas. Você tá comigo ou não tá nessa? Você entendeu ou não entendeu? Eu tô aqui dando esse conselho
Porque a gente escuta muita coisa nessa internet, né? E sempre quando eu venho aqui gravar um vídeo, eu tento ser amiga de vocês, eu tento falar como se eu estivesse falando com a minha irmã, falando com a minha amiga, falando com o Rafa. Toda oportunidade é uma oportunidade pra gente se desenvolver. E também esses tempos eu vi um story, enfim, de uma pessoa e tal que tava se gabando nesse sentido. E eu me vi há um tempo atrás nesse mesmo papel, de estar achando bonito, estar vivendo em solidão e tal, mas não funciona, não funciona.